Leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Estaremos ouvindo o irmão Nelson agora. Louvar o Senhor logo após o pastor Vicente, com oportunidade para ler a palavra. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar o nome de Jesus, cantando hinos da nossa harpa nesta noite. Vamos cantar ainda em número 20. Glória a Jesus. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vossos coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tensado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombra vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus.
olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja dado o nome do Senhor. Vamos cantar o hino de número 111. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divina, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, vindo Ele ao meu coração. Pecado sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito em selo penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Glória a Jesus.
Meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Há aqui um pedido de oração em favor de Osmar, que fará cirurgia devido ao acidente, cunhado do irmão Fausto. Vamos estar orando logo após a leitura bíblica. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Aleluia. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém. Oramos. Nosso Deus, Pai que estás nos céus, estamos na Tua presença, Pai. Queremos Te louvar por esta reunião maravilhosa, Senhor, pois aqui estamos para louvar e bendizer o Teu nome. Senhor, abençoe também, Senhor, o Osmar, Senhor, que fará esta cirurgia. Deus, entra com as Tuas mãos poderosas, Senhor, com as providências necessárias, ó Deus, para que tudo seja bem sucedido e o Teu nome seja glorificado. Pai, abençoe a Tua igreja nesta noite, a cada um dos Teus filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A oportunidade está com a irmã Renata para louvar ao Senhor. Gostaria de convidar o pregador desta noite, o presbítero Valdilson, para sentar aqui conosco. Vamos estar ouvindo a irmã Renata louvar ao Senhor. E logo após a irmã Renata, também o ciclo de oração. Pessoal da Amada Igreja, com a paz do Senhor. Das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado,
cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. O espírito de temor, mas de ousadia, onde eu te mandar, tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém. Vamos ouvir as irmãs do ciclo de oração e logo após o pastor Robert estará trazendo os avisos e as apresentações.
Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, mais uma semana na presença do Senhor Jesus. Amanhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas, na supervisão do cooperador irmão Dirceu, professor irmão Pedro César. Venha para a escola bíblica com as crianças Miriam e os pré-adolescentes a Rose. Venha aprender a palavra de Deus. À noite, nosso culto memorial de Santa Ceia. Traga sua oferta missionária, alimentos, para nós estarmos ajudando as pessoas. E vamos adorar ao Senhor. Com alegria nós queremos apresentar o presbítero irmão Vadilson, nosso amigo, E Valquíria, eu esqueci o nome da filha. A Isadora. A Isadora, E também a irmã Valquíria. A irmã Valquíria, ela é líder aí dos professores do Paraná, E está aqui junto conosco, adorando ao Senhor. Mais alguém? Os demais são da casa. Vamos todos estar em pé. Irmão Vadilson, venha tomar assento. Vamos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A oportunidade está com a irmã Valquíria para trazer uma palavra, um louvor, aquilo que o Senhor tocar no coração da irmã. Eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Quero primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez a gente poder se reunir para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Quero também agradecer a Deus, sou grata a Deus de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, revendo alguns dos irmãos que há muitos anos a gente não via, Eu estou ali já há 13 anos em Curitiba, então quando venho, acabo ficando mais ali em Vailândia, Vou ali na igreja, congrego com os irmãos ali, acabo saindo menos para o campo, Mas tem bastante irmãos que a gente não vê há muito tempo, que já passaram ali por Vailândia também, Então, irmãos que moram no coração da gente e que é muito bom rever. Eu quero, saúdo aqui a Deus pela vida do pastor, para sua família, e quero só deixar aqui alguns versículos para a meditação da igreja. Tinha separado a palavra e veio bem a calhar com o hino que as irmãs trouxeram, É o Salmo de número 92, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de cordas ao som de lira e com solenidade de harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. E ali o salmista segue. Mas quero destacar o primeiro verso aqui, que é: bom é render graças ao Senhor. E todas as vezes que nós nos reunimos na casa de Deus, nós primeiro viemos para entregar o nosso culto de louvor e de gratidão. Porque passou uma semana, passaram-se alguns dias, passaram anos, e nós estamos aqui, com as peleias do dia a dia, porque elas vêm, Tem dia que é mais penoso, tem dia menos peleia, mas todo dia, para a gente viver nesse mundo, a gente vai enfrentar dificuldades. Mas se a gente a cada final de dia consegue vir à casa do Senhor, a gente primeiro vem entregar a Ele no nosso culto de louvor e de agradecimento, porque é bom estar na casa dEle. É bom vir aqui e dizer: Senhor, muito obrigada por eu ter passado esse dia quente, dia calor, muito quente nesses dias, mas o Senhor tem preservado a nossa saúde, o Senhor tem preservado a nossa vida, o Senhor não tem deixado faltar o alimento na nossa casa, o Senhor não tem deixado faltar nada. Coisas que parecem para nós no dia a dia tão corriqueira, mas a hora que falta é que a gente percebe o quanto aquilo nos faz falta, e aí a gente vai correndo de joelho e pedir a Deus que dê providência para que aquilo não falte. Então, que nesta noite, num culto de missão, num culto de evangelismo,
essa nossa gratidão a Deus possa ultrapassar as paredes desta igreja. Que este bairro, que esta cidade conheça esse Deus que nós servimos. Saiba por que é que nós somos tão agradecidos a Deus pela nossa vida e por que é que a gente se reúne todo sábado, todo domingo, nos cultos da semana, na escola dominical, para vir aqui agradecer a Deus e apresentar diante dele as nossas necessidades. A irmã que abriu aqui, a irmã que trouxe o hino, diz: olha, o Senhor cuida de tudo aquilo que a gente tem, das nossas dificuldades, para que a gente possa fazer a obra dele. Então, que nós possamos continuar fazendo aquilo para o que o Senhor nos chamou, nos colocando diante da presença do Senhor, não tendo a vergonha de falar do seu Evangelho, que a gente possa com a nossa vida, de muitas formas, poder falar do Senhor Jesus e das grandes misericórdias que Ele tem para conosco e para com toda a população desta cidade, deste país, que nós possamos propagar o Evangelho em cada lugar, em cada espaço que nós possamos estar. Então, agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor e à igreja. É muito bom, mais uma vez, poder revê-los. Amém. A irmã Miriam tem um louvor? Enquanto a irmã Miriam vai louvar ao Senhor, nós vamos adorar o Senhor com nosso dízimo e ofertas, nossa oferta missionária. Sã da igreja com a paz do Senhor. Fiel a mim, eu deixo fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és
eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar o presbítero irmão Zé Pereira para estar fazendo essa oração, pregador desta noite. E logo mais o término do culto com o pastor Robertson. A paz do Senhor, se colocamos de pé. Oramos, Senhor Deus e Pai, nós rendemos graça a Ti por este momento sublime que estamos na Tua casa. Deus, nós já temos ouvido os hinos que falou, meu Deus, a Tua palavra. Neste momento, Senhor, também vai ser ministrada a Tua palavra pelo Teu servo. Querido Deus, eu creio que o Senhor já tem colocado no coração dele uma mensagem, meu Deus, que vai vir de encontro aos nossos corações. Senhor, que possa haver, meu Deus, aleluia, uma diferença, Pai. Querido Deus, que haja avivamento, que haja transformação de vida. Deus, que haja cura, Senhor Deus, pelo poder da Tua santa e bendita palavra. Continua, meu Deus, abençoando o Teu Filho, dando Ele graça, poder e ousadia pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Que bom que os irmãos vieram à igreja. Aproveitar que os irmãos estão em pé, não quero ser cansativo. Abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 13, no versículo 46. Atos, capítulo 13, e o versículo 46. Quero agradecer primeiro o Senhor Jesus Cristo por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, o meu amigo Robertson, pela confiança, por ter nos chamado. Traga a saudação do meu pastor, a qual nos confiou de vir até aqui representando a igreja de Vailândia. Estamos debaixo da autoridade do nosso pastor, justificando a ausência da minha esposa. Ela não veio junto conosco, porque foi buscar os seus pais que estão chegando de viagem em Maringá, e aí deu um pouco conflitos de horário. Chegou um pouquinho mais tarde lá, então uma hora dessa que ela acabou chegando em casa. Senão ela estaria aqui junto conosco, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos acharam o texto? Leiamos. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou, e te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E o gentio, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgou por toda aquela província. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, eu espero que o culto acabe 8h30, né? Porque me deram 1 hora, então, senão vai ser cansativo com os irmãos.
Por isso que eu perguntei para o Robertson qual era o horário. Que bom estar com os irmãos, que bom revê-los. Vocês aqui, alguns já são conhecidos de longa data. Nosso pastor, tenho muito querido por ele. No dia da minha ordenação, ele que fez o meu crivo. Uma maravilha estar com o pastor aqui, estar nos nossos corações. Alguns outros irmãos que já moraram em Vailândia, outros que a gente conhece aqui do campo. Que bom que vocês vieram à igreja. Este culto de sábado, meus irmãos, é o culto onde você olha e você vê quem ama a palavra do Senhor. Quem ama estar na casa do Senhor. Porque a estrela da semana é o domingo. A maior parte das pessoas gosta muito de vir ao domingo, e ainda mais amanhã que vai ser ceia do Senhor. Então quem vem ao sábado, quem vem ao culto de terça-feira, quem vem à escola dominical, é porque ele ama essa obra. Ele ama a casa do Senhor. Então eu quero parabenizar os irmãos que vieram aqui esta noite. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês amam, que bom que vocês são dedicados à obra do Senhor. Quero agradecer o Robertson mais uma vez, tecer alguns elogios para ele. Já tive o prazer de ser pastoreado por ele, particularmente uma amizade muito boa com ele. E tenho muita saudade de quando ele estava pastoreando lá. E quando ele vai embora, a gente sente falta até dos defeitos. Né, meus irmãos? Que bom. Aproveite. Se eu puder dar um conselho, se vocês admitirem que receberam um conselho bem humilde, aproveite o que vocês puderem dele aqui. Esse gordinho é uma bênção. Ele é muito abençoado. Se você quer aprender, se você quer crescer no ministério, se você quer ver essa igreja ficar linda, organizada, você já deve ter percebido que ele é sistematicamente muito organizado. O culto dele, ele programa com 30 dias de antecedência. Você sabe quem vai cantar, quem vai orar, quem vai ministrar. Isso, meus irmãos, é zelo, é amor pela obra. Vocês vão sentir saudade disso quando ele for embora. E outra, a igreja é vocês. Os pastores passam, fazem as suas obras. Mas quem é o crente Castelo Branco é você que está no banco. É você que oferta, é você que vem nos cultos, é você que convida o seu vizinho a vir ao culto, é você que trabalha por essa igreja. E nós criamos vínculo a esta igreja, não as paredes, mas os amores, as pessoas que estão todos os dias junto conosco. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. E esse pastor é bênção, gosto muito dele, gosto muito da metodologia que ele usa, tanto de organização de culto, escola dominical, ensino. Eu particularmente gosto muito de ser pastoreado pelo pastor. Obrigado, meu pastor. Meus irmãos, entrando na palavra, como hoje é um culto dedicado à missão e evangelismo, quero só dar uma pincelada meio rápida. Muitas vezes não vai dar para aprofundar em alguns textos com muito mais que merecia, porque senão nós vamos tomar muito tempo e deixar muito cansativo, muito teórico. E eu quero ser o mais leve possível, o mais prazeroso possível. Se vocês estão aqui, eu creio que todos aqui são crentes no Senhor Jesus Cristo, salvo, pela apresentação já deu para perceber. Nós vamos entender que missão. Primeiro nós temos que entender, eu sei que os irmãos mais antigos já ouviram falar muito de missão. A palavra missão significa enviar. A palavra missão só tem esse significado: enviar a pessoa para fora. Enviar ela para fora. Então, enviar é o mensageiro. Envio alguém para levar a mensagem. Qual é a mensagem que o crente leva? As boas novas do Evangelho. Por que os nossos 4 primeiros livros do Novo Testamento vêm com o nome Evangelho? O Evangelho traduzido é Boa Nova. Então, a função de um crente, de um cristão, é levar as boas novas. Por isso que missão e evangelizar, todo o teu dia a dia vai estar presente. Porque é uma característica primária do cristão. É uma característica de primitivo. Nós fomos educados e criados pelo cristianismo para ser missionários. Esse é um pilar, é um fundamento da igreja.
Se você parar um pouco e observar a leitura dos textos bíblicos e começar a fazer um panorama bem rápido, você vai ver que quando o Senhor Jesus, o Senhor Deus, chama o nosso pai na fé, Abraão, ele chama Abraão para um propósito específico, e um deles é o quê? Abençoar todas as famílias da terra. Não era só para abençoar o povo hebreu, não era para abençoar simplesmente a sua família. E qual é o primeiro chamado ao pai Abraão? Saia da sua parentela, saia para fora, vá abrir novos campos. Por isso a palavra missão, ela sempre está ligada aos fundamentos da igreja. Quando você vai andando e profetizando e olhando, você vai chegar até o primeiro grande missionário, que é o nosso exemplo, que é Jesus. Jesus, ele é enviado do céu para fazer a obra do Pai. Ele não vem para fazer a obra dele. Ele não vai fazer a obra no nome dele. Nós hoje fazemos a obra no nome dele, não confunda isso. Mas ele vem enviado do Pai, saído dos céus, e ele fala assim que ele veio para fazer a obra do Pai. E ele é o primeiro e o grande exemplo de missão, porque ele é o nosso exemplo de como evangelizar. Qual é o segundo? Eu estou falando em missão e evangelizar. Tem uma pequena diferença entre missão e evangelizar. Missão, levado para fora, enviado. Evangelizar, evangelizar já é o quê? Já é converter. Evangelizar é difundir. Evangelizar é levar as boas novas. Evangelizar é cuidar. É cuidar que o evangelho seja tratado como evangelho. Que as boas novas de Cristo não seja imaculada. Que as boas novas de Cristo não perca o seu propósito. Então essa é a função da igreja. Você ser cristão e não ter o prazer em evangelizar, ou não ter o prazer em levar as boas novas, você não entendeu o que é ser cristão. Você não entendeu. Você vai perceber que toda boa característica de um novo convertido é ele tentar trazer o quanto mais pessoas junto com ele. Porque o novo convertido, ele tem a característica de receber as boas novas. E quando ele entende as boas novas de Cristo, quando aquela alegria da conversão entra no seu coração, quando ele é tomado por aquela alegria, ele não se contém, ele quer levar a todas as pessoas. Você vai ver que todo novo convertido, ele quer trabalhar muito na obra. E ele procura falar em todo momento. Ele quer falar para a família, ele quer falar para todo mundo da casa dele, ele quer arrastar o povo para dentro da igreja. Ele tem uma alegria tão grande, porque ele recebeu as boas novas do evangelho. E essa é a primeira característica de um bom cristão. Mas qual é o grande problema de você deixar e você fala assim: ah, mas eu perdi aquela alegria do primeiro amor, eu perdi aquela vontade. A gente vai esfriando no dia a dia, a gente vai se acomodando com o banco, a gente vai se acomodando em vir só uma vez na igreja, e nós paramos, porque as pessoas não vão ouvindo e não vão aceitando o evangelho com a mesma alegria que nós temos. Eles não vão conseguir enxergar o que é tão fácil para nós entender. Eles vão ter dificuldade de assimilar o que para nós está muito claro, está muito fácil, mas para as outras pessoas não tem a dificuldade. Então o Senhor vai nos instruir que para evangelizar, vocês têm que estar preparados. Para evangelizar, você tem que tomar alguns cuidados. Para evangelizar, você tem que andar sobre alguns passos. A primeira orientação à igreja de Atos, após o Senhor morrer, ressuscitar e voltar, e eles estavam muito empolgados, e eles estavam com vontade de gritar aos quatro ventos, falar para todo mundo que o Senhor era bom, que o Senhor tinha ressuscitado, que Ele era o Messias, que Ele era aquele ao qual Isaías tinha profetizado sobre Ele, e eles precisavam abrir para o mundo. Mas o Senhor dá uma advertência a eles muito clara, e fala assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido pelo poder. Por que nós saímos com a nossa própria força, nós nos frustramos?
Porque quando nós saímos com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, com os nossos próprios valores, com o que nós achamos que é certo e errado, com o que nós achamos que Deus é, com o que nós achamos que Jesus é, nós não estamos fazendo a obra de Cristo, nós estamos fazendo a minha obra, o que eu acho, o que eu quero. E não é assim que funciona o Evangelho. O Evangelho fala assim: para vocês serem meus seguidores, abra mão do que vocês erem, abra mão do que você acha que é certo ou errado. Quem é seguidor de Cristo, ele não mais toma decisões pautado no que eu acho, eu tomo decisões do que Cristo quer. Paulo fala assim: sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não fala assim: sejai meus imitadores porque eu sou bom, não sejai meus imitadores porque eu abri várias igrejas, não sejai meus imitadores porque eu sou um grande profeta, sejai meus imitadores porque eu sou o maior profeta da minha época. Não, ele fala assim: sejai meus imitadores porque eu ando como Cristo andou. Eu ando não mais como eu quero, como eu mais acho que é certo, mas eu ando firmado na palavra, eu ando orientado nos padrões de Cristo. O que eu acho que é certo e errado já não tem mais tanta importância diante da grandeza do Evangelho. O que eu acho que é certo e errado já não tem tanto valor diante do Evangelho de Cristo. As boas novas do Senhor, ela é maior do que mim. Então, a partir do momento que eu saio para evangelizar, eu tenho que entender que eu tenho que me despir de todas as minhas fraquezas, de todas a minha soberba, de toda a minha autoridade pessoal, do meu eu, do achar que eu sou melhor, do que eu escolher para onde eu vou, porque eu não domino mais sobre mim mesmo, porque eu tenho uma autoridade muito maior sobre o meu. Eu tenho uma autoridade que rege o meu andar, o meu falar e o meu caminhar, que é Jesus Cristo. E eu vou sair para fazer a obra não em meu nome, mas no nome dele. Se vocês forem ler Mateus, quando ele ordena os 70 e fala assim: vá de 2 em 2 levar o evangelho, e vai dar toda uma descrição de a forma a qual eles devem andar, e eles vão e fazem a obra do Senhor. A hora que eles voltam maravilhados, eles falam assim: Senhor, em seu nome, não no meu, mas no seu nome, cego vê, mudo fala, tem paralítico andando, e os demônios saem em retirada, em seu nome. Porque a obra não é nossa, porque a obra não é mais o meu nome que tem que estar em evidência, mas sim de Jesus Cristo. Quando nós aprendermos isso, quando nós começarmos a aprender a humildade de estar no Evangelho, nós estamos começando a estar preparado para sair e levar as boas novas do Evangelho. Aí nós vamos começar a estar com o coração aberto para sermos revestidos pelo poder. Se você observar a tempo ao qual eles ficaram orando, a Bíblia vai falar assim, que eles ficaram no templo durante 7 dias, né? E começaram cerca de 5.000 homens, e só no final 300. Mas na primeira pregação, após ser revestido pelo poder, e uma pregação muito rápida e muito sucinta, foram convertidas mais de 3.000 almas. Isso não é milagre humano, é o poder do Espírito Santo. É o poder do Evangelho sobre a vida do homem, que capacita, nos orienta, nos ajuda, que nos dá a referência de andarmos. Hoje nós temos a gratidão. Se nós estamos nesse templo aqui, tendo a liberdade de culto, de estarmos cultuando aqui, eu não sei quantos cultos tem aqui na igreja, 3 por semana, mais a escola dominical, temos essa liberdade, é porque esse país ele já foi evangelizado. Nós já estamos colhendo fruto de missão, nós somos fruto de obra missionária. Quantos homens, e nós podemos trazer aqui muitos exemplos, eu marquei alguns aqui, mas conforme o tempo for falando, eu vou falar sobre eles, não sei se vai dar tempo. Quantos dos homens deixaram o seu país, abriram mão do conforto de estar dentro do seu país, falando a sua língua, dentro dos seus familiares, e vieram desbravar o Brasil,
e vieram pregar o evangelho a uma terra a qual ele não falava a sua língua, não saberia qual era a receptividade que eles iam ter aqui, e vieram aqui pregar o evangelho, trazer as boas novas. Então, se hoje nós estamos aqui, nós temos que dar graças a Deus para os corajosos missionários que plantaram esta boa obra, que vieram aqui plantar essa boa obra, e hoje nós estamos colhendo esse fruto. Hoje nós estamos desfrutando de um fruto que foi plantado só na Assembleia de Deus há mais de 100 anos. Se nós formos ver algumas outras denominações que se declaram cristãs, são um pouco mais velhas. Porque se nós hoje formos pesquisar rapidamente o que é definido o nosso país ele é declarado um país cristão. Isso foi obra de missão. A partir do ano de 90 a 2000, nós saímos do mapa a qual precisava vir missionários. Porque nós já temos uma estrutura interior no nosso país que supre as nossas necessidades de enviar pessoas para pregar o evangelho. Nós já temos a capacidade de enviar e enviamos pessoas a outros países. Enviamos pessoas que são portadores de boas novas a outros países, que estão preparando e prepararam-se para pregar o evangelho. Então, qual é a nossa função, a qual nós temos a que saem para pregar o evangelho? Orar por quem sai e ajudar no seu sustento. Isso é a função de quem tem um coração grato. Porque se nós temos o conforto de estarmos nessa igreja, neste horário, e tendo a liberdade de culto, é porque alguém teve a função de vir nos evangelizar. É claro, meus irmãos, que quando nós vamos conversar no dia a dia com outros irmãos, nós temos muitas reclamações da igreja atual. Nós temos muitos pontos negativos da nossa igreja e das nossas épocas. Isso não é que é normal, mas isso é o nosso desafio momentâneo. E o que nós devemos fazer e nos posicionar diante desse desafio, nós temos que ser os cuidadores da nossa época. Nós temos que ser os portadores de boas novas da nossa época. Porque os nossos desafios são particulares da nossa geração. E quem vai pregar para essa geração de hoje somos nós. A função de pregar para essa geração é nossa. Porque os nossos pais nas fé já fizeram o trabalho dele. E nós temos que pregar com excelência, não desanimar com as dificuldades que estão agora nos enfrentando. Porque nós temos dificuldades ímpar, dificuldades muito momentâneas do nosso momento a qual nós vivemos. Do nosso momento em tecnologia, o desafio de um grande abrimento do evangelho dentro do Brasil, de tantas igrejas, de tantas heresias a qual estão sendo tratadas aqui na escola dominical, venham. 2 grandes cultos que eu gosto muito, e que muitas das vezes a igreja não olha com tanto amor e carinho igual tem que ser o culto de terça-feira e escola dominical. Se você for observar o terça-feira, o quanto o pastor tem que estudar, ou quem está encarregado de dar um ensino, o quanto ele tem que se dedicar para trazer um ensino correto para a igreja. E quando você abre a igreja, tem 10, 15 irmãos, você olha e se preocupa. A escola dominical da mesma forma. Nós acabamos de sair de um trimestre que foi falado sobre as grandezas, as promessas que nós temos a nós, e nós decidimos. A última lição, olhamos e falamos assim: o que nós temos aproveitado das promessas do Senhor? O que tem nos dado as promessas do Senhor? E agora estamos entrando no novo trimestre que vai falar sobre as heresias. E é muito importante, ele casa muito bem com o texto e com a pregação sobre missão. Porque quando você vai pregar o evangelho, mesmo a local, mesmo aqui dentro do teu ambiente de trabalho, do teu ambiente da escola, do dia a dia, para o seu vizinho, você tem que entender qual é a profissão de fé que ele tem. Porque você tem que estar muito bem fundado no que você acredita. Você tem que saber algumas respostas básicas. Primeiro, por que eu sou cristão? Por que eu ando sobre as leis do cristianismo? Quem é o pai do cristianismo? Por que eu ando desta forma? Você tem que ter isso muito bem entendido dentro de você.
E se você não tem uma orientação de escola dominical, culto de terça-feira e a leitura diária da palavra e oração, como é que você vai sair para evangelizar? E você tem que ter um cuidado. Quem faz isso é quem ama o evangelho. Quem faz isso é que quer que a igreja cresça, que quer que a igreja evolua. Estude para quem você vai pregar o evangelho. Converse com ele, ouça. Descubra qual igreja que ele está indo, em qual denominação que ele está indo. Muitos na tua cidade, em volta de você, se declara que gosta de Jesus Cristo, simpatiza por Jesus Cristo. Mas aí você pergunta assim, mas você louva Ele uma vez por semana? Você consegue prestar um culto a Ele por semana? A pessoa fala, não vou em lugar nenhum. Meu pai ia em tal igreja, eu fui em tal igreja. Descubra quais são os fundamentos, no que ele acredita. Porque aí você vai ter uma conversa mais amigável com ele. Não chegue de qualquer jeito. Não chegue a brusco. Quando você vai lá em Mateus 10 e 16, ele vai nos orientar assim que, para nós, que nós somos ovelhas no meio de lobo. Mas se nós nos comportarmos de duas formas, como a ovelha, em mansidão, trato, beleza ao olhar. Você olha para uma ovelha, ela é linda. E quando você olhar para uma pessoa que está pregando o evangelho, a Bíblia fala que quem prega o evangelho tem uma beleza. Se você nunca leu esse versículo, procure lá Romanos 10, 13 ao 15, vai falar que aquele que prega a palavra do Senhor, brilha o seu andar. Brilha, onde ele anda tem uma beleza diferente. Tem algo na sua vida que o mundo não vai entender. Eu gosto muito de um pastor que fala assim, pregue todo momento. E se preciso, fale. O cristão, ele tem que ser cristão 24 horas por dia. Porque você não domina mais você. É Jesus que te domina. Você tem que ser exemplo na sociedade. Não porque você tem que ser arrogante, mas porque você não pode envergonhar o evangelho. Porque você tem alguém que morreu por você, deu a vida por você, te sustenta, você declara que ama Ele, você declara que Ele é o sustentador da sua casa, que Ele é o autor e consumador da tua fé, que Ele que dá a provisão dentro do teu lar, a saúde que você tem vem dEle, tudo que você tem é para Ele, e quando você anda na sociedade, você envergonha Ele, você despreza Ele, você não testemunha dEle. Então o andar do crente tem que ser ético. O crente ele não precisa ser chato, ele não precisa ser arrogante, mas ele tem que ser ético. Não faço. Por que você não faz? Porque Cristo se entristeceria com o meu coração. E a partir do momento que eu estou entristecendo Cristo, que eu estou entristecendo o Evangelho, eu não faço. Eu não faço porque minha igreja proíbe. Eu não faço porque o meu pastor não gosta. Eu não faço porque eu não posso desonrar aquele que morreu por mim. Porque imagine, só faça uma comparação muito rápida. A pessoa a qual nós não gostamos, e eu mesmo não gosto, de entristecer é o meu pai, porque eu devo tudo que eu tenho a ele. E outra pessoa que hoje eu gosto e tento me comportar o melhor diante dela é a minha filha, porque eu não quero que ela olhe para mim e se entristeça comigo, que não tem olhando e fala assim, não, mas meu pai não é exemplo. Então eu tenho grandes duas preocupações, em não entristecer o meu pai, porque eu tenho honra e gratidão por ele, e não entristecer a minha filha, e não dar um mau exemplo para ela, para que ela consiga andar conforme Jesus andou, não porque eu sou perfeito, porque se ela for olhar os meus defeitos, eu tenho muito, mas eu tento compensar os meus defeitos com o Evangelho de Cristo, com a transformação que Cristo fez em nossas vidas, em transformação e as promessas de Deus. Aí nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, aquele ao qual nós chegamos aqui na igreja e declaramos que amamos Ele cantando, declaramos que amamos Ele ofertando nossas ofertas, somos dizimistas, eu dou o dízimo, mas na hora de fazer negócio, na hora de tratar com seus vizinhos, na hora de tratar com seus inimigos, é a hora que você vai mostrar a diferença de ser cristão.
Porque no Evangelho de Mateus, quando ele fala assim: mandarei vocês como ovelhas no meio de lobo, ele fala assim: comporte de duas maneiras, ovelha no trato, mas como serpente na astúcia. Ele fala assim: não fique ali para ser esmagado. A serpente, ela só dá o bote em última instância. Se você vê uma serpente, ela vai se defender de várias maneiras. Ela se levanta, e olha que ela não tem membros, então ela só vai se levantar porque ela precisa mostrar que ela está ali. Ela vai fazer barulho, ela vai fazer todos os seus artimanhas, as suas peculiaridades, para demonstrar que ela está ali e para você não chegar lá. Mas quando ela perceber que ela tem uma oportunidade, ela vai. Então ela tem uma astúcia para não ser pisoteada, para não ser morta pelo mundo. E da mesma maneira o crente, saiba entrar no lugar e sair na hora certa. Saiba o lugar que você tem que ir. Muitas das vezes nós vamos ser levados a ambiente, a lugares que não são confortáveis para o cristão, mas nós sabemos comportar de uma maneira correta, que você possa entrar e sair de cabeça erguida, para que a pessoa possa olhar para você e falar assim: ali vai um cristão. Hoje, o Evangelho do Senhor chegou ao Brasil e declaradamente, nos últimos censos, diz que 80% da população brasileira se declara cristão. 80%. Isso é louvável. Era algo para nós ficarmos muito alegres, porque a nossa nação já está 80% dela se declarando cristão. Mas junto com esses dados, nós temos alguns dados que nos preocupam. Que desses 80%, mais de 40% não tem igreja, não vão à igreja. Diz cristão, mas agora virou um cristão não praticante. E você olhando para o mundo com 80% de cristão, de pessoas que andam pautados pelo Evangelho são de Cristo, que andam pautados pelas moralidades de um bom cristão, que sejam crente, e nós não temos uma sociedade moralizada. Nós batemos recorde no último ano de divórcio. Nós temos recordes de presos na categorias de menores de 25 anos. Nós estamos batendo recordes. Estamos prendendo os nossos jovens muito cedo. Jovens que entram pelo caminho da droga, o censo fala que eles não passam de 28 anos. É uma mortalidade. Quanto dessas pessoas estão indo para o outro, saindo sem a oportunidade de conversão? Filhos de crente, filhos de pessoas que saíram de dentro da igreja, mas que não conseguiram andar pelo Evangelho, que não conseguiram sentir o amor de Cristo dentro do seu coração, que não conseguiram ser alcançados pela misericórdia de Cristo. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, como igreja de Cristo, como exemplo, nós devemos andar da forma qual Cristo andou. Nós devemos nos preocupar de como os nossos vizinhos nos vê, de como as pessoas do nosso trabalho nos vê, de como os nossos amigos nos vê, de como a minha esposa me vê. Será que a minha esposa me vê eu como um cristão? Será que a minha esposa vê eu como um portador de boas novas? Porque nós cristãos temos que trazer alegria ao ambiente. Nós temos que trazer luz aonde as trevas. A Bíblia fala assim que não tem como esconder uma cidade iluminada. Não tem como esconder uma cidade iluminada, é uma cidade próspera. É uma cidade bonita. É uma cidade que de longe você vê ela. Quando você vê uma cidade de longe, a luz vai longe, é porque ela tem prosperidade. É porque ela tem uma organização muito boa. É porque ela tem pessoas ali que moram ali e amam aquela cidade. Da mesma forma é um crente que ama o Evangelho, que anda pautado sobre o Evangelho. Ele anda iluminando o lugar onde ele está.
Não importa onde ele vai, ele é referência. Não importa onde ele está, ele tem a palavra de acolho. Ele tem aquela palavra que chega de encontro com a necessidade do ambiente. Ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de ouvir, ele é educado. É prazeroso conversar com ele. As pessoas têm que ter prazer de estar em nossa volta. As pessoas têm que sentir a paz a que o Cristo nos dá. A pessoa tem que ver a diferença que nós temos. E a diferença que tem que estar em nós, não é que nós vamos ser arrogantes, mas sim que nós somos felizes. Porque o Senhor Jesus Cristo nos dá o prazer de estarmos todos com Ele. E nós somos portadores de boas novas. E só para mim começar a tentar encerrar, e eu falei que meia hora ia ser pouco, já estou nos 40 minutos. O Evangelho, ele tem que ser difundido. E ele tem um prazo de validade a ser difundido. Ele não vai ser difundido em todos os tempos. A Bíblia fala assim que nós temos meta para a difusão do Evangelho. E essa meta tem que ser o combustível a qual nós vamos ansiar pregar para todos. Porque a Bíblia vai falar em Mateus 24 e capítulo 14, que o Evangelho será pregado a todo mundo, a todo mundo. Ele vai dizer que ao cristão, ao grego, a toda aquela época, e hoje nós vamos até os confins da terra. Porque ele vai ser pregado até quando? Até a vinda do Senhor. Que ele fala assim, que o propósito que nós temos que ter, e o combustível que tem que alimentar o cristão em pregar o Evangelho, não é só a salvação da minha família, não é só a salvação do meu bairro, e isso faz parte, é justo, isso é função de um cristão na sua casa. A função de um bom cristão é tentar levar o mais, porque aquele hino que nós cantamos, e eu acho aquele hino muito lindo, que fala assim: não entraremos no céu de mão vazia. O que eu entrarei no céu? O que eu vou levar para o céu? O que eu vou apresentar diante do Senhor? E o que eu vou apresentar o quê? Só preguei para mim? Só estou levando eu? Só cuidei da minha salvação? Isso é prioridade do crente. Mas o efeito que nós temos que produzir é trazer o Evangelho para a nossa família, para os nossos vizinhos, e ansiar que todas as pessoas sejam alcançadas pela beleza do Evangelho, que todas as pessoas sejam alcançadas pelas misericórdias do Evangelho. Nós temos que pregar que o Senhor transforma a vida, que o Senhor cura, que o Senhor liberta cativo, que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor não gosta mais do rico do que do pobre, que o Senhor não vai até as cadeias, que o Senhor não ampara o necessitado, que Ele fala assim: quer fazer minha boa obra? Faça com inteligência, faça com sabedoria, acuda ao necessitado na hora certa, ore, leve as pessoas. No livro aos Coríntios ele vai falar assim: quando ajuntai-vos, ajuntai-vos para melhor. Quando cultuai-vos, quando tiverem várias pessoas, sejam melhor de você. Traga o que você tem de melhor. Se você canta, cante com excelência. Se você pregue, se especialize no pregar. Busque entendimento, busque unção do Espírito Santo. Se você limpa o templo, limpe com excelência. Ele fala assim que em todo e qualquer momento o Evangelho tem que estar latente em nossas veias, tem que estar latente em nosso coração. E esse coração que ele está falando é o nosso psique. É cuidarmos do que nós alimentamos a nossa mente o dia a dia. Que esse coração que está falando não é esse aqui que pulsa, é a psique, é o nosso pensamento. O que você alimenta diariamente o seu. Porque que a carne, e aquele versículo quando fala assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne ela não é fraca para o pecado. A carne ela não é fraca para fazer as coisas do mundo. A carne ela é fraca para buscar o Senhor. O nosso espírito está preparado. O nosso espírito ele anseia pelo Deus. O nosso espírito ele alegra quando nós alimentamos ele. Mas a nossa carne não tem prazer.
Se você for ler esse versículo, ele está falando quando ele olha para os discípulos e ele chama os 3 mais próximos para ajudar ele em oração. E eles não conseguem ajudar, porque eles estão com muito sono. Então ele chega e fala assim: o teu espírito está pronto, mas a tua carne está te vencendo. A tua carne te vence quando você tenta ler a Bíblia. A tua carne te vence quando você ajoelha para orar e com 15 minutos não tem mais o que falar. Quando você começa a ler a Bíblia e não entende, ou começa a dar sono, e você não consegue prosseguir na leitura. Quando você tenta ouvir um hino, e você está com aquela música chiclete que você ouviu no comércio batendo dentro da tua mente. Ou quando você está tentando jejuar e se consagrar e dominar o seu corpo, mostrar para ele que tem alguém que manda, que a função do jejum é mostrar para o nosso corpo que ele não mais tem domínio sobre mim, mas que tem alguém que domina sobre ele, e esse alguém tem um entendimento de Cristo. Por isso que é muito bom jejuar, mas o teu corpo luta ferozmente, o teu corpo não quer. Então por isso que a carne é fraca para buscar as coisas do alto, para buscar as coisas de Deus. Por isso o autodomínio é muito bom. Por isso que nós temos que ter o cuidado, e louvo pelas vidas dos irmãos que estão aqui nesta noite, porque o alimento diário nós comemos no mínimo 3 vezes ao dia, e de preferência fresquinho. Ninguém gosta de comer arroz esquentado, ninguém gosta de comer uma comida de ontem. Nós comemos porque é necessário, mas se você quer prazer, é bom quando está quentinho, feito na hora. Ninguém quer uma comida velha requentada. Mas nós nos alimentamos 3 vezes ao dia muito bem. Mas quando é para o Espírito do Senhor, quando é para Ele, é um culto do domingo, tá bom. Já fui essa semana, já fui uma vez só. Você orou, meu irmão? Orei na igreja. Você leu a palavra? Cadê a tua Bíblia? Está no carro. Para mim não esquecer ela a hora de ir para a igreja. Tem pessoas que estão tão animal acostumadas que deixam a Bíblia até na igreja, até para marcar o ponto. No dia a dia não tem uma prioridade. Aí chega aqui na igreja e quer sentir a alegria do Evangelho. Chega aqui na igreja, quer cantar e sentir a administração do Senhor sobre a tua vida. Quer orar e ter conexão com o alto. Mas e aí? O que você tem alimentado o teu corpo para ter essa comunhão aqui dentro da igreja? Ser cristão aqui dentro é fácil. Falar do Evangelho aqui é fácil. Agora andar no dia a dia, a disposição do dia a dia, os afazeres a qual nós temos são ferozes. Trabalhamos muito tempo, chegamos em casa, tem filho para cuidar, casa para arrumar, e nós ainda temos que tirar um tempo para o Senhor. Isso tem que ser prioridade, porque senão a nossa carne vencerá todos os embates. A nossa carne nos vencerá em todas as vezes que nós fomos desafiados a dar testemunho do São Evangelho. A nossa carne vai vencer todas as vezes que nós fomos impelidos a sermos exemplos de Cristo, porque a nossa mente não está sendo nutrida todos os dias pelo Evangelho. Porque quantas vezes você levanta de manhã e você já levanta já com o despertador batendo, e você já está um pouco atrasado, e você esquece que tem que agradecer ao Senhor. Você passa o dia a dia e não vê a beleza do dia. Você não vê a beleza do dia a dia, o que o Senhor preparou de bom para você, o que o Senhor administrou sobre a tua vida. E à noite, quando você chega em casa, você está tão cansado e esgotado que esquece de agradecer ao Senhor. E isso vira um hábito tão cruel que nos afasta do Espírito Santo, nos afasta de Cristo, me leva a uma vida de conformismo, leva a uma vida de olhar para a igreja e dizer assim: assim está bom, um culto de 1h30 me satisfaz e eu estou indo embora. Começa a fazer isso com uma religiosidade de penitência, não tem mais prazer no Evangelho, não tem mais prazer na casa do Senhor. Está vindo na igreja só para o Senhor não me castigar. Eu estou indo na igreja só para falar que eu estou lá presente, estou vivo. Eu estou indo na igreja só para o Senhor não mexer nas finanças, para o Senhor não mexer na minha saúde, para o Senhor não mexer nas bênçãos que Ele me deu, porque eu quero preservar o que o Senhor me deu. Mas eu não quero ampliar, eu não quero dividir as boas novas, eu não quero contar para a minha família que o Senhor continua sendo o meu mantenedor, que o Senhor continua sendo o pilar da minha casa, que o Senhor continua me abençoando, que o Senhor é novo todo, e Ele fala assim que as boas novas do Senhor renova toda manhã.
Aquilo que você ganhou no passado é combustível para buscar o novo. Aquilo que o Senhor te abençoou lá no passado é combustível para você ir a mais, ir além, buscar o melhor do Senhor, buscar porque Ele tem coisas, graças para nós, que nem nós imaginamos. Davi, quando é repreendido, quando ele peca, e eu gosto muito desse versículo, que ele vai falar assim: eu te abençoei em tudo, e se fosse pouco, você podia pedir que eu te dava mais. Salomão, quando está no auge da sua vida aos 70 anos, ele olha para trás e fala assim: tudo o que o meu coração ansiou, eu dei para ele. E tem um versículo que é: mais alegrei-vos, que o Senhor Jesus Cristo fala assim: para todo aquele que me seguir, andar sobre os meus preceitos e pelo meu evangelho, farão sinais, maravilhas e obras maiores do que eu já fiz. Você deu para entender isso? Você consegue entender a dimensão desta promessa que o Senhor Jesus Cristo fez para a nossa vida? Ele fala assim que se nós andarmos pautados sobre Ele, sobre o evangelho dEle, nós fazemos obras maiores do que Ele fez. Agora eu pergunto para você: quem aqui está curando cego? Quem aqui está fazendo coxo levantar? Quem aqui está tendo autoridade de orar para Lázaro e falar: sai para fora? Você tem? Você já conseguiu operar desta forma? Você já conseguiu ministrar sobre a despensa da tua casa quando está em falta, da forma que ele fez no deserto? Uma comida que dava para um jovem alimentar mais de 3.000 pessoas, 2 vezes. Imagine, ele ressuscitou o filho da viúva, trouxe boa nova àquele lar. Isso é promessa do Senhor para quem anda sobre o evangelho da graça. Para quem anda, nós temos que tomar. Isso é promessa para nós. Não é para os nossos pais do passado e não são para as vossas gerações do futuro. É para nós. É para quem é crente hoje. Que nós tenhamos o anseio, que nós tenhamos dentro de nós aquela chama, aquela vontade de quando nós ajoelharmos para pedir, falar assim: Senhor, da onde foi as promessas que tu tem falado? Senhor, da onde está a promessa que tu tens sobre a tua igreja? Eu quero ver o seu poder sobre esta tua igreja. Eu quero ver o ministrar sobre a tua igreja. Eu quero o avivamento sobre a tua igreja. Eu quero autoridade. Eu quero tomar posse das promessas que o Senhor tem sobre a minha vida e a sua igreja. Amém? Posso orar, pastor? Vamos orar. Eu quero orar para esta igreja abençoada. Eu sei que você veio aqui nesta noite porque você anseia mais de Deus, porque você tem um coração grato a Ti por tudo que Ele tem feito. Eu não sei qual particularidade que você tem no teu coração, quais são sua vontade, se você quer crescer no ministério, ou se você tem problema familiar, se você tem filhos que não é alcançado pela misericórdia do Senhor. Qual é o problema que você tem da tua casa? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor a qual eu sirvo, Ele tem o dom de transformar tristeza em alegria. Ele tem o dom de transformar tudo que você tem em riquezas abundantes. Ele tem o dom de, mesmo que você esteja passando por tempestade, mesmo que você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Paulo e Silas, quando ele está na prisão, ele está no momento que era só misericórdia do Senhor. Eles estavam fazendo o evangelho, pregando o evangelho, preso, e eles eram romanos, não precisavam ser presos, levado, chicoteado, amarrado pé e mão, e eles olham para aquilo ali, e eles tomam a decisão do quê? Do que o seu coração estava cheio, do que tua mente estava cheia. Ele olha um para a cara do outro e fala assim: o que nós vamos fazer agora? Louvar o Senhor, porque tudo que eu tenho agora é louvar o Senhor. E isso que eu quero orar para esta igreja neste momento, que o seu coração seja moldado no caráter de Cristo, que o seu pensamento, o seu andar seja moldado sobre os caráter de Cristo. Oremos neste momento. Senhor Pai bendito, estamos aqui diante da tua igreja, Senhor,
de homens e mulheres que saíram da tua casa, Senhor, sedento de falar e ouvir a tua palavra. Senhor, meu Deus, Pai querido, ministra a cada coração, traga as boas novas do Evangelho sobre esta igreja, que essa igreja venha se multiplicar, que esse bairro venha olhar para ela e ter referência de cristão, que aqui saia um cristão com excelência, cristão que ande sobre a sua promessa, cristão que venha a aproveitar e administrar e tomar posse das suas promessas, que venham ser fonte de água viva sobre este bairro, que eles venham ser o pão que venha alimentar os sedentos desse bairro, que eles venham ser referência. Meu Deus, Pai querido, que o Senhor entre em cada casa, em cada lar, que todas as obras dos malignos sejam quebradas, que todas as doenças implantadas pelo mal, que todas as dificuldades o Senhor venham dar a luz, que o Senhor venha levar as trevas, que o Senhor venha iluminar a cada lar, que as pessoas tenham o prazer de estar na sua casa, que esta igreja venha ser uma luz, que essa igreja venha ser um ponto de referência do cristianismo, que tudo que seja feito diante desse lar, diante desta igreja, venha ser feito com excelência, que o seu nome seja glorificado em todos os momentos que nós estivermos aqui, que todo momento que esta porta estiver aberta, o seu nome venha estar em evidência, que a evidência desta igreja seja cristã, que o cristianismo esteja sido e feito uma excelência em ti. Meu Deus, meu Pai amado, leva a cada um deste irmão em paz, e que por onde ele passar, e por onde ele chegar, ele resplandeçam a boa nova do Evangelho. Meu Deus, meu Pai querido, é assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem agradecer? O presbítero Vadilson, né? Irmãos, quando orarem, orem por mim. Às vezes a gente fica aí o sono querendo pegar, que a gente toma o remédio da pressão, fica o semblante toda hora assim, né? E esses dias a pressão minha tem alterado, mas Deus tem nos abençoado. Nós louvamos a Deus por essa palavra. Ontem ligou para mim o jovem Jonathan. Ele foi líder de jovem quando nós estávamos trabalhando lá em São Lourenço. Está lá na Bahia e disse que está vindo embora aqui para ajudar nós também, né? Então os irmãos, ora, ele gosta muito de evangelizar e vai somar aí com o Samuel, com o Gabriel, né? E vamos fazer uma linha de frente, um batalhão aí para ganhar almas para Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, e todos dizemos amém.